again. It's a rich thing. O conde, antes de morrer, fala onde estão os papéis para que Helena possa destruir Ruby para sempre. Elisa pede perdão para Maribel por ter acusado injustamente Alessandro pela morte de Heitor. Pablo e Lorena conseguem se entender e falam sobre como gostariam que fosse a vida de casado. Toledo faz uns desenhos para o novo guarda-roupa de Ruby. Ruby pergunta o que é isso e fala para ele não ficar aborrecido, mas os modelos são bem feinhos e não têm estilo e não são elegantes. Toledo fica sem graça e diz que é a moda. Ruby diz que ele não está mais na moda e que perdeu a criatividade e que sabe que ele pode fazer algo melhor. Toledo fala que se Ruby não gostou de suas criações, não precisa comprar nada, somente paga o que lhe deve. Ruby diz que amanhã vai pagar Toledo com o andar do remate da bolsa. Marcos avisa Alessandro que daqui a algumas horas ele vai ficar em liberdade. E conta que foi Ruby quem descobriu que Ernesto era filho de Belmiro. Alessandro pergunta de Maribel, e Marcos conta que ela já sabe que ele é inocente, mas mesmo assim vai se afastar dele. Ruby dá de presente para Fernanda, sua sobrinha, um apartamento. Maribel conta para Lorena que lhe deu muita tristeza só as duas irem no enterro de Ernesto. Lorena fala que Maribel foi muito generosa em pagar todos os gastos do sepultamento. Maribel conta que Ernesto nunca se comportou mal com ela e, felizmente, ele confessou tudo para ajudar Alessandro e morreu para salvar a vida de Helena e acha que ele é um bom rapaz. Paco pergunta se agora que Alessandro está livre, eles vão se casar. Maribel diz que não, e que vai viajar por um longo tempo. Ruby chega na bolsa e Helena está lá. E diz que ela não tem que se ocupar com as coisas de Lúcio, e conta que ele matou Heitor. Helena fala que Ruby e Lúcio eram dois infelizes, e por isso se uniram. Só que Lúcio é muito mais esperto. Ruby fala que não duvida e por isso investiu muito bem o seu dinheiro. Helena diz que ela não muda e o dinheiro é tudo que lhe importa. E que ontem Lúcio lhe deu instruções sobre a administração do seu dinheiro. E mostra para Ruby que suas ações neste momento estão caindo e caíram em 10%. Elas continuam conversando e as ações caem para 50%. E em minutos, Ruby perde tudo. Helena fala para Ruby que essa é a triste realidade dela e que ficou sem dinheiro e com uma dívida enorme. Ruby, assustada, pergunta do que ela está falando. Helena conta que Heitor se comprometeu em remodelar o hotel e tem que pagar a rescisão dos empregados que despediram. Ruby fala que as dívidas eram do Heitor e não dela. Helena diz que ela está enganada e que herdou direitos e também obrigações e que Ruby é a senhora Ferreira. Toledo diz para Ruby que sempre disse para ela tomar cuidado, pois nunca se sabe quando a sorte pode mudar. E fala: meu amor, eu sei que vamos nos ver depois, pois você sempre cumpre o que promete. Alessandro volta para casa e o seu pai fica super contente. Ele vai apresentar Alessandro para sua mãe e ela o reconhece e diz para Inácio que ela sabe muito bem que Alessandro é seu filho e o abraça. Genaro encontra uma carta que Heitor deixou. Ruby procura Alessandro e conta que perdeu todo o seu dinheiro e que foi o preço que pagou pela sua liberdade. E que Lúcio se vingou dela e a deixou sem dinheiro nenhum. Alessandro diz que não sabe como vai poder pagar o que ela fez por ele. E vai ver isso com calma e fala para eles conversarem depois. Onésio conta sem querer que Caetano está doente e pode morrer a qualquer momento. Enquanto isso, Caetano e Cristina estão tomando um café e ele passa mal e em seguida desmaia. Genaro mostra para Alessandro a carta que Heitor escreveu e conta que Ruby já havia perdido o bebê quando foi atropelada. Ele conta que foi no hospital e comprovou tudo. Alessandro imediatamente vai atrás de Ruby. Dona Carla
vê Genaro e o reconhece, e Inácio fica feliz. Elisa se sente mal por achar que Alessandro era culpado pela morte de Heitor e pede que Maribel não viaje para a Itália sem antes falar com Alessandro, e pede para Maribel se impor e não deixar Rubi tirar Alessandro dela igual tirou Heitor. Alessandro encontra Helena saindo do apartamento de Rubi e pergunta o que ela está fazendo ali. Helena conta que veio pedir para Rubi sair do apartamento que o Lúcio deu para ela. Alessandro conta que Rubi disse que o conde tinha deixado ela sem nada. Helena conta que o conde e ela deixou Rubi sem nada, pois queria colocar Rubi em seu lugar e que de alguma forma vingar a morte de Heitor. E que Lúcio sabia muito bem como controlar Rubi, que era somente por dinheiro, e por isso disse que ia transformar Rubi em uma milionária, em troca dela ser amante dele. Alessandro se assusta e diz: Rubi foi amante de Lúcio? Helena conta que Rubi foi amante de Lúcio e também de Tiago. Cristina quer que Caetano vá ao médico e ele diz que não, e desmaiou porque ele está cansado e já está bem. Cristina insiste e Caetano fica nervoso e acaba falando sem querer que ninguém pode fazer nada por ele. Alessandro vai tirar satisfação com Rubi e diz que já sabe que ela não perdeu o filho por culpa de Heitor. Rubi mente e fala que foi culpa de Heitor e que seu pai pode confirmar isso. Alessandro mostra o papel onde diz que o Rubi perdeu o bebê uma semana antes por uma pancada de um carro. E que não disse nada somente para que eles se casassem. Rubi diz que o ama. Alessandro diz que o amor acabou e que ele só sente asco. Caetano conta para Cristina que tem um tumor no cérebro. E ela se desespera. Alessandro fala para Rubi que não quer vê-la nunca mais. Rubi se desespera e não quer que Alessandro vá embora. Alessandro diz que não ama mais Rubi e que vai atrás de Maribel antes que ela vá embora para sempre. Alessandro vai embora e Rubi vai atrás dele. Ela diz que o ama e que ele não pode ficar sem ela e nem sem a sua beleza. Rubi perde o equilíbrio e cai de vários andares. Alessandro, desesperado, chama uma ambulância. Rubi passa por uma cirurgia. Helena conta para Elisa e Genaro que está grávida de Heitor. Alessandro avisa Cristina e Caetano que Rubi está instável e que se salvou. A mãe de Helena vai procurar a sua filha e descobre que vai ser avó. Alessandro fala para Marcos que ama Maribel e que é capaz de procurar ela por todo o mundo, porque não pode ficar sem ela. Maribel aparece e diz que também não pode ficar sem ele. Rubi acorda e pergunta onde ela está e por que ela está com o rosto enfaixado. Caetano conta que Rubi caiu e tiveram que operá-la. Cristina fala que felizmente ela está viva, mas infelizmente uma artéria se rompeu e para salvar a vida dela tiveram que amputar a sua perna. Rubi se desespera e diz que não quer ficar manca. Caetano diz para Rubi que ela deve valorizar a sua vida e que nem todos têm uma segunda oportunidade como ela teve, e que ela está viva. Rubi, aos gritos, fala que preferia estar morta do que manca. Maribel conta para Helena o que aconteceu com Rubi, e ela diz que apesar de tudo, não desejaria uma coisa assim para ela. Rubi diz para Alessandro que ele conseguiu se vingar dela e que a deixou sem perna de propósito. Alessandro conta que fez o impossível para salvar a vida dela. Rubi diz que ele deveria ter deixado ela morrer. Alessandro lembra que ela teve tudo e não soube valorizar. Rubi pergunta como vai ficar o seu rosto. E Alessandro pede que ela espere de 2 a 3 semanas para que desinflamem as feridas, para que um cirurgião plástico possa avaliar. Caetano quer doar todos os seus órgãos quando chegar a sua hora. Alessandro pede Maribel em casamento e ela aceita. Toledo vai visitar Rubi e ela pergunta por que ele veio, se foi para zombar dela ou se foi para cobrar. Toledo diz que não veio brigar, que veio para ver como ela está.
Rubi mostra a perna que foi amputada e Toledo se assusta ao ver como Rubi está. Rubi fala para Toledo que mesmo que ele não acredite, ela vai superar tudo isso que aconteceu e que vai fazer com que todos se arrependam. Toledo avisa que quem tem que se arrepender de todo o mal que fez é ela e diz que tudo se paga nessa vida e tudo que ela fez se voltou contra ela e que ela caiu de muito alto e que foi como com a Sônia e Heitor. Alessandra e Maribel anunciam o noivado para toda a família. Toledo fala que Rubi zombava tanto de Maribel e agora olha só como ela está. Toledo diz que vai mudar, pois não quer acabar igual a ela. Rubi fala que agora é muito tarde, pois ele foi cúmplice em tudo que ela fez. Toledo diz que nunca é tarde para se arrepender e que ela deveria fazer o mesmo. Rubi conta que não se arrepende de nada e que se o destino quis que ela continuasse viva, então ela vai aproveitar. E que se Alessandro não for dela, não vai ser de mais ninguém. Chega o dia de casamento de Dona Lola e Onésio. Rubi dá os primeiros passos com as muletas e o médico fica feliz. E ela está nervosa, pois quer tirar as faixas do rosto. E o médico avisa que amanhã vai ver o cirurgião plástico para avaliar o rosto dela. Continua a festa do casamento de Dona Lola e Onésio, e todos estão ansiosos para o próximo casamento, que será de Maribel e Alessandro. Jorge Flores vai visitar Rubi no hospital. Rubi mostra como ela está e pergunta se é justo e pede que ele diga que isso tudo vai passar. Jorge lembra que avisou Rubi várias vezes de que voltasse atrás e ela nunca escutou ele, e que agora ela está pagando as consequências de seu comportamento, e que não pode fazer nada, e que a felicidade não é a riqueza, e sim como se vive a vida. Jorge Flores vai embora, e Rubi tira as ataduras e vê que seu rosto está todo deformado. Toledo vai à casa de Maribel e diz que ficou sabendo que ela vai se casar e queria desenhar outra vez o seu vestido. Maribel pergunta como ele tem coragem de procurar ela e pede que ele saia de sua casa. Toledo diz que Rubi e ele não são mais amigos. Maribel fala que se foi capaz de trair Rubi, agora que a sorte dela mudou, ele é igual a ela. E que ele é o último estilista que ela contrataria. Toledo conta que suas criações não agradam mais, e que se não quiser que ele faça o vestido dela, ele entende, e pede que pelo menos ele recomende ele para algumas de suas amigas. Maribel diz que não, e que ele sabia de tudo e não disse nada, e que poderia ter evitado muitas coisas. O cirurgião avalia Rubi e diz que ela tem queloide, um problema de cicatrização, e que vai ter que esperar 1 ano para operar, e que, assim mesmo, as cicatrizes vão aparecer sempre em sua pele. Nisso, Marcos chega e avisa que Rubi fugiu do hospital. Alessandro se desespera e acha que Rubi foi atrás de Maribel. Alessandro chega na casa de Maribel e pergunta para Toledo onde está Rubi. Toledo conta que não sabe e que brigaram e não são mais amigos. Rubi liga para Maribel e diz que mesmo que sua casa esteja vigiada, rodeada de segurança, algum dia ela vai se descuidar e que nunca vai poder viver tranquila. Alessandro toma o telefone de Maribel e Rubi diz que Alessandro é dela e que o ama. Maribel diz que está com medo e quer sair do país com Alessandro. Caetano fala que está feliz com Cristina e que já aceitou o seu destino, e pede que quando ele não estiver mais com ela, que ela abra o coração para um novo amor. No outro dia, Cristina acorda e Caetano está morto. Alessandro, no túmulo de Heitor, lembra de todos os momentos felizes que viveu com ele e que eram como irmãos. E diz que hoje ele se casa com Maribel e que ela vai ser muito feliz e que Rubi não pode destruir a vida deles. Rubi o observa. Depois, Rubi vê Alessandro indo para a igreja. Nasce o neto de Genaro e se chama Heitor. Maribel chega e está lindíssima. Começa o casamento de Maribel e Alessandro, e Rubi tenta atirar em Alessandro,
mas não tem coragem. Maribel e Alessandro se casam e todos ficam muito felizes. Fernanda vai atrás de Rubi e Rubi diz para Fernanda que ela pode conseguir tudo o que quiser e que ela vai ajudar. E que Fernanda só tem que seguir os seus conselhos e vão continuar se vendo sempre. Fernanda aceita e Rubi diz que vai ser o segredo delas. Depois, Onésio encontra Fernanda e Cristina pergunta onde ela estava, e Fernanda diz que estava brincando. O tempo passa e mostra Fernanda na faculdade, a cara de Rubi, mais loira. Alessandro volta para o país e vai ser o diretor do Hospital Boaventura. E ele tem um filho e vai seguir a carreira do pai. Fernanda vai a um bairro bem pobre e Toledo está em uma barraca vendendo roupas. Fernanda se encontra com Rubi e ela avisa que Alessandro voltou ao país e que agora chegou o momento de se vingarem. Rubi fala para Fernanda que ela tem que se aproximar de Alessandro e fazer com que ele se apaixone por ela. E não só ele, mas o filho também. E que o amor que despertar nos dois tem que ser tão grande a ponto da família de Maribel ficar destruída e o filho e o pai se matarem por ela. Fernanda agradece por Rubi ter ensinado ela todos esses anos e sempre consegue o que lhe propõe. Alessandro e Maribel estão muito felizes e fazem 18 anos de casados. Alessandro vai para sua sala e, chegando lá, Fernanda está o esperando. Alessandro se assusta e diz: Rubi, não pode ser. Fernanda diz: Olá, Dr. Cártenas. Em seguida, o beija. E esse é o final dessa novela.